Nomes em questão que o Vasco irá contratar nessa próxima janela de transferências, todo mundo já sabe. E agora, nesse momento, faltando menos de 1 mês e 20 dias para a abertura dessa próxima janela, dentro do Vasco da Gama, as movimentações começam a acontecer de uma forma muito mais intensa. Ontem, já trouxemos a vocês a informação de que um ponta esquerda já tem a sua situação muito bem encaminhada. E hoje, pela parte da manhã, nesse Acorda Vascão, vamos falar com vocês sobre a situação tanto de um meia quanto também de um volante. 2 jogadores do futebol sul-americano, 2 jogadores que interessam ao Vasco, 2 jogadores de 2 posições muito carentes no elenco cruzmaltino. Será que eles que serão os reforços do cruzmaltino para essa próxima janela? A gente vai falar sobre isso e deixar vocês aí muito bem informados sobre tudo o que está acontecendo no Vasco. Que o Vasco irá contratar, volto a repetir, todos nós sabemos. A grande incógnita é quem serão os reforços cruzmaltinos. Antes, porém, de começar esse vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Vasco da Gama, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam. A gente quer muito chegar aí à marca dos 100 mil inscritos. Antes, porém, precisamos chegar aos 92 mil. Falta muito pouco. Então não sai desse vídeo sem se inscrever, até para ajudar o nosso crescimento, ajudando inclusive na força aqui do nosso canal, na informação de notícias do Vasco, e para você também que curte um conteúdo de Vasco, não perca as informações aqui ligadas ao Gigante da Colina no canal do Gigante. Além disso, também deixa aqui embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, pois é completamente essencial para o crescimento do nosso conteúdo e da divulgação, inclusive, também deste vídeo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui já este Acorda Vascão, falando sobre o assunto que mais interessa ao torcedor vascaíno. E eu quero introduzir esse assunto da seguinte maneira. Hoje, no nosso futebol brasileiro, há 4 SAFs. A SAF do Cruzeiro foi estabelecida nessa última temporada, a SAF do Botafogo, que também foi estabelecida nessa última temporada lá no Campeonato Carioca de 2022, a SAF do Vasco, que foi estabelecida também no ano passado, no meio do ano, mas de fato apenas nessa temporada que começou a dar os seus primeiros passos, e a SAF do Bahia, a SAF mais recente, a SAF mais nova, que foi adquirida há alguns dias atrás pelo Grupo City de uma maneira oficial. E por que eu quero falar exatamente sobre SAF para contextualizar o momento do Vasco? Pois ontem eu estava assistindo a partida do Botafogo pela Copa do Brasil. O Botafogo foi derrotado pelo placar de 3-2, mas começou o jogo vencendo pelo placar de 2-0 lá na Arena da Baixada. O Botafogo perdeu, porém foi muito competitivo. O Botafogo hoje é o líder do Campeonato Brasileiro com 5 vitórias em 6 partidas. E a pergunta que eu faço a você, torcedor, é quando você, sendo um vascaíno, imaginou que o Botafogo iria se tornar essa potência que não é, mas vem se tornando nessa temporada de 2023. E eu falo mais, ano passado, mesmo sendo uma SAF, o Botafogo também ainda engatinhava e dava os seus primeiros passos com muitas dificuldades. Não à toa o Botafogo correu riscos de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um início de ano muito conturbado, um início de brasileiro que colocou em xeque o trabalho do Luiz Castro, a compra do Botafogo pelo John Textor, no caso de 90% da SAF do Botafogo. Muitos torcedores criticaram essa postura do Botafogo na temporada de 2023. E sabe qual foi a mudança-chave? O passo do Botafogo, a virada de chave, aliás, para que o Botafogo conseguisse fazer um bom segundo turno, chegar até a última rodada com chance de uma classificação a Libertadores, espantasse um fantasma do rebaixamento e nesse ano de 2023 se tornasse esse elenco mais competitivo? A janela do meio do ano. Foi na janela do meio do ano que nomes como Tiquinho, nomes como Adrielson, bom zagueiro, nomes como Eduardo, meio campo, e alguns outros jogadores chegaram ao Botafogo. A janela completamente essencial para que o Botafogo começasse, né? Continuasse não, mas iniciasse, inclusive, esse bom desempenho, espantasse o fantasma do rebaixamento e fizesse um excelente segundo turno. E é a partir disso,
eu achei importante trazer essa contextualização a vocês, que eu quero falar de Vasco. Pois muito semelhante à história do Botafogo no primeiro turno de Brasileiro e desse Vasco. Um time novo, como era o Botafogo, um time construído do zero, como era o Botafogo, um time que veio da Série B e limpou quase todo o plantel, como era o Botafogo do ano passado, e um time que precisa de reforços, como era o Botafogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E da mesma maneira que o Botafogo teve essa virada de chave ao contratar atletas, eu agora falo, espero que o senhor Paulo Brax, espero que o senhor Luiz Melo, espero que o senhor Abel Braga e todos os membros que compõem o departamento de futebol do Vasco façam força para ir ao mercado e contratar. Isso já foi esclarecido, que o Vasco vai trazer nomes, mas eu quero e espero que o Vasco traga nomes bons o suficientes para virar a chave do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, pois é nítido que o Vasco precisa de reforços. É óbvio que o Vasco precisa contratar. O grande porém é quem serão esses nomes. E eu espero que da mesma maneira que os nomes que chegaram no Botafogo fizeram a diferença, da mesma maneira nesse ano, os nomes que cheguem ao Vasco nessa janela que vai começar no dia 1º de julho, também façam a diferença ao Cruz Maltino. Falta um pouco, menos de 10 jogos aí para que essa próxima janela abra. E a gente espera que o Vasco faça um segundo turno completamente diferente desse primeiro que vem fazendo. E é a partir exatamente dessa contextualização que eu quero começar a falar sobre nomes. Ontem, no Boa Noite Gigante, a gente já falou a vocês sobre um ponto esquerda que já tem a sua situação muito bem encaminhada com o Vasco. A gente vai apurar nessa tarde de hoje e eu te prometo que até o final de semana eu vou dar uma resposta a vocês de quem será esse ponto esquerda. Ou, não posso cravar porque realmente é muito distante, mas vou dar um parecer sobre as minhas apurações. O que eu tenho a falar nesse momento é sobre volante e sobre o meio-campo, armador, camisa 10. Primeiramente sobre volante, gente. Um nome que foi muito falado nessa última janela de transferências. Um nome que foi procurado pelo Vasco da Gama. Um nome que o Vasco teve muito próximo de fechar a sua contratação. Se trata do Bruno Zuculini. Para quem não conhece, é um argentino, jovem ainda, na minha opinião, de 30 anos, para a posição de volante. É um atleta que pode ainda ter um período de crescimento na sua carreira. 1,82 m, 77 kg. Destro, que nesse momento veste a camisa do River Plate da Argentina. Está no River desde 2018 e além do River tem passagens pelo Verona da Itália, Raio Vallecano da Espanha, Manchester City da Inglaterra, Middlesbrough da Inglaterra, Córdoba da Espanha, Valência da Espanha, Racing da Argentina. Jogador de fato muito rodado. O que fez com que o atleta não fechasse com o Vasco nessa última janela de transferências? Uma lesão. O Bruno Zuculini vem de uma lesão e exatamente por esse motivo isso inviabilizou a chegada do Bruno Zuculini de uma maneira imediata ao Cruz Maltino. Vem se recuperando dessa lesão junto ao River Plate, tanto que nem sequer atuou direito com a camisa do River nessa temporada. Foi apenas um jogo, pelo menos até esse momento em 2023, com a camisa do clube argentino. Esse jogo aconteceu no dia 28 de janeiro. Então ele de fato não vem de uma temporada de trabalhos e exatamente por esse motivo o Vasco não quis contratar o atleta nessa primeira janela de transferência de 2023. A expectativa é que novas investidas venham a ser feitas pelo jogador. É um nome, como a gente falou lá no início do vídeo, em questão. E se o Bruno Zuculini é um nome em questão, outro nome que também é bastante, inclusive, colocado na mesa com toda certeza, gente, é o colombiano James Rodrigues, um jogador que nesse momento está livre no mercado. E para quem acompanha meu canal sabe muito bem que eu já falei isso com vocês. Nessa janela de transferências, o Vasco vai priorizar nomes que estejam livres no mercado. E o James Rodrigues se encaixa perfeitamente naquilo que o Vasco procura para o seu elenco. Camisa 10, armador, um craque, um nome que será de fato a cara desse novo Vasco da Gama. Um nome que tem toda a capacidade para vestir um número que nesse momento não está sendo utilizado. O número 10. Como eu falei no Boa Noite Gigante de ontem, fala aqui nesse Acorda Vascão. Não sei se vocês perceberam, mas após a saída do Nenê, o Vasco não deu a camisa 10 para ninguém. Porque a expectativa é que o Vasco traga um nome de peso para ser esse camisa 10 e utilize esse número tão importante para a história do Vasco. Número de Roberto, número de Edmundo, número de vários outros craques que já passaram pelo Cruz Maltino. Então o Vasco está aguardando essa camisa 10. E o James Rodrigues
é um nome que interessa. Nesse momento ele está livre no mercado, aguarda uma proposta sim do futebol brasileiro, está disposto sim a assinar com um clube aqui do Brasil, um clube que tinha muito interesse na contratação do Rames, era o Botafogo, porém o Botafogo nesse momento tem uma situação muito avançada com o Matias Rojas, o nome que inclusive foi comentado aqui no Vasco da Gama, isso automaticamente faz com que o Rojas se aproxime de lá, e o Botafogo automaticamente também se afaste do Rames Rodrigues. Rames Rodrigues é um nome muito bom, um nome comentado, e ele nesse momento pediu para esperar até julho para dar uma resposta a qualquer clube. Essa é, no caso, a imposição, a condição do Rames Rodrigues não ao Vasco, mas a todo o futebol brasileiro. Para eu fechar, eu quero esperar até julho, pois o Rames vai esperar uma proposta do futebol europeu. Caso não chegue, ele vai ouvir propostas aqui do Brasil. E exatamente por esse motivo, por ele estar disposto a ouvir uma proposta, disposto a fechar com o clube do futebol brasileiro, que o Vasco vai aproveitar, ou aliás, deveria aproveitar essa oportunidade para negociar. Se vocês querem um fator que pode fazer com que de fato o Rames feche, hoje temos dentro do departamento de futebol do Vasco um dirigente, um profissional que é colombiano. Juan Arciniegas é o diretor de entretenimento da empresa norte-americana 777 Partners. Como todo colombiano, gosta muito do Rames Rodrigues. Rames Rodrigues é um nome muito importante, um nome muito pesado. E para um nome como ele, para o momento que o Vasco vive, sendo uma SAF, tendo inclusive dentro desse departamento, dessa estrutura de futebol formada pelo Vasco, um colombiano que sabe muito bem do Rames e a qualidade que tem, o peso do nome, o peso da marca Rames Rodrigues poderia trazer ao Vasco da Gama, quem sabe essa novela pode sim avançar e se tornar um casamento bastante feliz ao Vasco da Gama. Vamos ficar de olho, é um nome que se encaixa bem dentro daquilo que o Vasco procura. É claro, tem contrapontos, um alto salário, a idade, tudo depende daquilo que o Vasco vai buscar e pode tentar negociar com o atleta. Seria um bom nome, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Para mim seria um baita nome. Um nome que iria expor a marca Vasco ao mercado de futebol mundial, iria expor a marca 777 Partners, iria dar a camisa 10 do Vasco, né? Realmente um jogador que mereça vestir esse número. Então é um nome que daria muito certo, na minha opinião. Gente, só para finalizar aqui o vídeo, falar sobre uma informação muito importante aqui a vocês sobre a próxima partida do Vasco. Nesse momento, é claro, Maurício Barbieri é um nome que vem sendo muito criticado, um nome que inclusive o próprio Joel Santana, ex-técnico do Vasco, criticou nesses últimos dias. O Joel Santana, ao canal Papai do Joel, falou assim, ó, sobre o Alex Teixeira, ao Barbieri, uma crítica relacionada ao próprio Alex Teixeira, né? Ele falou assim: você não pode deixar o Alex Teixeira no banco e entrar com o Galarza e nem tirar o Gabriel Peck, a estrela da companhia, feito na casa, e botar o Luco Orediano. Sabe a diferença entre um jogador criado na Argentina e um outro no Vasco? O jogador de base joga com mais amor e carinho. Então o Joel criticou o Barbieri pelas alterações, criticou, no caso, a presença do Luco Orediano dentro de campo e a ausência do Gabriel Peck. O Joel Santana vem tomando algumas posições em alguns partidos. Ele criticou essas mudanças. E falando em mudanças, como a gente trouxe para a partida do próximo sábado, a expectativa é que o Vasco faça mudanças dentro de campo com relação à sua formação. O entre com 4-3-3, 4-5-1, 3-4-3. O Barbieri vem durante esses dias, né, de treino no CT Moacir Barbosa, preparando um novo Vasco. Uma semana cheia de treinamentos. O Vasco treinou, no caso, na segunda, terça, ontem, quarta-feira. Treinará hoje, quinta. E amanhã, sexta, será o último dia de treino. Após o treino, viajará para São Paulo, visando esse confronto contra o próprio São Paulo no Morumbi. E só para vocês terem noção, falando em São Paulo, enquanto o Vasco teve uma semana cheia de treino, o São Paulo contra o Vasco da Gama fará a sua 9ª partida no mês de maio. Enquanto o Vasco tem apenas 4 jogos, o São Paulo já tem 8, ou seja, o dobro de partidas do Cruz Maltino em menos de 17 dias. Essa é a situação. O São Paulo jogou ontem na Ilha do Retiro contra a equipe do Sport em Recife, viajou na madrugada de ontem, chega hoje, quinta-feira, São Paulo, treinará apenas sexta-feira, sábado já tem esse confronto contra o Vasco, e na próxima terça mais um confronto da Sul-Americana contra a equipe, aliás, lá na Venezuela, não sei o nome da equipe que o São Paulo irá enfrentar, mas um confronto lá na Venezuela. Então a expectativa é que até o Dorival entre com um time misto contra o Vasco no Morumbi. Então o Vasco tem uma semana cheia, São Paulo vem de confrontos, São Paulo deve entrar com o time misto, sem treino, então tudo realmente está perfeito para que o Vasco ganhe.
Barbieri vem de mudanças. A gente espera que esse tempo hábil para treinar faça com que a gente veja um novo Vasco dentro de campo, uma outra postura e conquistando pontos lá no Morumbi. Tá na expectativa ou você realmente já entregou de mão o Barbieri e o seu trabalho à frente do Vasco? Coloca aí nos comentários a sua opinião. A gente vai ficar por aqui, nesse Acorda Vascão bastante movimentado, cheio de informações, cheio de notícias. E é claro, contamos aí com a presença de todos vocês ainda hoje no Fala Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, já ative aí o seu sininho de notificação e fiquem ligados, pois teremos muitas novidades ainda aqui hoje a vocês no nosso canal. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso conteúdo. E como sempre falo, saudações vascaínas.